Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas básicas para incentivar o seu filho, o seu sobrinho, o seu aluno a gostar de ler mais. Vem comigo, vem! Gente, hoje em dia um dos maiores desafios que você tem se você quer apresentar a leitura para uma criança é justamente competir, né, com celular, com videogame, com televisão, com Netflix, YouTube. Então, é muito difícil mesmo a gente mostrar para as crianças que ler um livro pode ser interessante. Eu tô tendo um pouco de sucesso nesses últimos anos com os meus alunos. Se vocês estão acompanhando o canal, vocês viram alguns vídeos, se não, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E eu queria trazer algumas dessas dicas que eu uso na sala de aula para você incentivar o seu filho, incentivar o seu sobrinho, incentivar o seu enteado, né, qualquer criança que você tenha contato e que você acha que precisa largar um pouco os eletrônicos e se aventurar mais no mundo dos livros. Primeiro ponto. O exemplo é uma coisa muito importante, né? Como que você vai mostrar para uma criança que ler é legal se ela nunca viu você ler um livro na vida? Então, primeiro passo, você tem que gostar de ler também. Se ela vê que você lê com frequência, que você deixa o celular de lado para ler um livro por meia hora, 1 hora por dia, talvez ela comece a se interessar naturalmente por aquilo, porque se você parou durante 1 hora do seu dia para ler um livro, aquilo deve ser legal, certo? E isso é uma coisa que eu sempre fiz muito, porque eu sempre tô com um livro e eu sempre tiro meu livro da mochila e coloco em cima da mesa. E eu espero pra ver se alguém vai perguntar alguma coisa do livro, se alguém tá interessado. Às vezes o livro é muito longo, eles falam, nossa, Pro, quantas páginas tem esse livro, não sei o quê. Então, gera aí um assunto, um interesse. Segundo ponto. Como eu falei, a criança vai chegar da escola, ela não vai querer fazer lição e ler um livro. Ela vai querer jogar, ela vai querer brincar, ela vai querer assistir alguma coisa. Precisa que crie-se um hábito de todos os dias, meia hora, 1 hora por dia, essa criança leia. Como que eu faço isso na escola? E quais são as reações que eu já vi dos meus alunos? Quando eu propus isso a primeira vez, foi um horror. Gente, o livro tinha 32 páginas e tinha um monte de desenhos. E eles olharam aquele livro, ai, mas é muito grande, tem muitas letras, tem muitas linhas, e foi assim, uma coisa horrorosa, uma reclamação imensa. Só que você não pode ouvir essas reclamações. Porque se você começar a leitura com eles, eles vão se interessar, porque a história é interessante. Lógico que você tem que escolher um livro interessante. Então, nós começamos com esse livrinho de 32 páginas, eles adoraram. Desse livrinho de 32 páginas, eu passei por um livro de verdade, sem imagens, com capítulos, com 170 páginas. E aí, né, na hora que eles viram, né, o livrinho desse tamanho, nossa, que grande, e foram folhear e viram que não tinha imagens, aí foi um monte de reclamação, um monte de coisa. Como é que você inicia essa história? Não adianta você entregar o livro para a criança e falar, leia. Leia em casa e aí semana que vem tem prova. Não vai dar certo. Principalmente na geração atual, eles não vão ler. Não adianta. E você não tem como saber se a criança está lendo, porque ela pode estar com o livro aberto, olhando para o livro e não estar lendo, você não sabe. E tem crianças que leem, mas não conseguem contar a história ainda, porque está no início. O que eu faço? Eu entrego o livro para todos os meus alunos. Nós lemos juntos. Eu abro o livro, eu leio em voz alta, eles leem em voz alta, eles leem em silêncio um pouco, depois a gente lê em voz alta, e a gente vai sempre conversando sobre aquilo que está sendo lido. Então, vamos supor que você está na sua casa, sozinho, você e seu filho. Você vai escolher um livro para ler com ele. Você vai ler junto com ele. Você vai fazer a leitura com ele, ele vai acompanhar a leitura com o dedo, ele vai acompanhar a leitura com os olhos. Por quê? Uma criança pequena, ela ainda não consegue entender tudo o que ela lê. Então, se ela ler uma página e perceber que ela não entendeu nada, ela não vai se interessar. Só que se você estiver lendo em voz alta, você com entonação, com ritmo, parando nos pontos certos, fazendo talvez até uma mudança de voz quando é fala de personagem, ela vai conseguir entender melhor e ela vai conseguir prestar mais atenção e entender a história. Então, esse primeiro momento, você está iniciando, né? Eles nunca leram nada ou leram livros muito curtos. Você está iniciando isso, você precisa acompanhar. Você precisa fazer parte, sentar junto, lá, esquecer o celular, ler junto por meia hora, 1 hora. De repente, a criança até vai se interessar em continuar depois que passar esse tempo. Não vai mais ser uma coisa ruim, eles vão começar a gostar. E é exatamente isso que aconteceu na minha sala. Esse ano, no início do ano, a gente leu Harry Potter, né? Depois que terminou Harry Potter, eu tive umas 4 ou 5 perguntas, assim, em momentos diferentes das aulas,
Pro, qual vai ser o livro que a gente vai ler no bimestre que vem? Pro, o que você escolheu pra gente ler no bimestre que vem? E aí eu percebi que um hábito tinha sido criado. Porque eles não perguntavam antes. Eles já sabem que a gente vai ler um livro por bimestre, ou se o livro for maior, um livro por semestre. E já está enraizado neles isso. Então, pelo menos 2 livros por ano, eles vão ler comigo. E aí, se eles vão chegar em casa e ler outras coisas, aí vai partir um pouco de cada um deles, do interesse de cada um deles e também do incentivo em casa. Senão ele não tem um livro para ler em casa, ele não vai ler. Se ele não vê os pais lendo em casa, talvez ele nem lembre de ler. Né? Isso eu tô falando de maneira geral. Tem criança que adora, tem criança que já tá no quarto livro do Harry Potter lá na minha sala. Tem criança que tá lendo Rainha Vermelha, que tá lendo Dorothy Tem que Morrer. Mas não são todos. Então alguns precisam de um incentivo maior. Pois bem, você lê um livro inteiro com ele, leu todo, você fez a leitura em voz alta, agora você vai escolher um outro livro, ou vai levá-lo à livraria para escolher um livro, lógico que, né, supervisionado para ver se é um livro adequado, e aí vai deixar que ele leia sozinho. Só que você vai ficar junto. Talvez, se você ler o seu livro, você tá lendo, e ele ler o livro dele, e no final de 1 hora e meia, você pergunta o que ele leu, se ele tá gostando, se ele tá achando interessante, quais são os personagens que ele tá gostando mais. E aí, talvez ele te pergunte isso do seu livro, e aí você pode falar do seu livro pra ele também. Esse diálogo, essa troca de informações sobre os livros é muito importante, porque você mostra interesse no que ele tá lendo, e você vai ver se ele está interessado no que você está lendo também. Outra coisa, gente, que eu acho muito importante é apresentar diversos gêneros literários. Por quê? Você mostra uma fantasia. De repente a criança não vai gostar de fantasia. Pode acontecer. De repente a criança gosta de romance. Mas ela nunca leu um romance, ela nem sabe o que é um romance. De repente ela gosta de uma ação, ela gosta de livro de guerra, ela gosta de distopia. Então você tem que mostrar pra ela todos eles. Lá na minha escola nós lemos ano passado romance, nós lemos aventura, nós lemos fantasia e nós lemos terror. Esse ano nós entramos com fantasia, agora a gente tá lendo uma distopia. Lemos menos livros esse ano porque eles são mais longos. Então, não é a quantidade, percebo. E ao longo dos anos, eles vão evoluindo, lendo livros maiores, mais complexos, né? E aí a gente pode ir melhorando a questão de interpretação, a questão de prestar atenção na história, de entender os personagens, de entender o universo. Outra coisa muito importante também, se você está iniciando, é importante que você escolha um livro que não tenha um número muito grande de personagens e de cenários, porque a criança não vai conseguir fazer a conexão de todos eles. Então, se você escolher uma história mais restrita, que acontece num local menor, com menos personagens, eles vão conhecer todos os personagens da história e vai se tornar mais interessante. Né? Tem livros que às vezes a gente vê um personagem lá no primeiro capítulo e ele vai aparecer só no último. A criança já esqueceu. Eles não têm como segurar tanto tempo essa informação, principalmente se eles estão iniciando a fase de leitura. Pois bem, terminou esse segundo livro que você estava lendo com ele, ele vai escolher um terceiro livro. Aí você já pode começar a introduzir um livro com um universo maior. Talvez um livro que tenha continuação, talvez um livro que tenha mais personagens, que tenha um universo criado diferente do universo que ele conhece. Aí você pode mudar o gênero literário, mostrar pra ele lá, vai lá na livraria e mostra, vamos ler a sinopse, o que tá dizendo, vamos ver se você se interessa. Deixa que ele escolha o que interessa a ele. E, gente, todos os dias leia um pouquinho em casa. Você lê um pouquinho com ele. Vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra criança, vai fazer bem pro vínculo pai-filho, mãe-filho, prima, irmã, não sei quem que você tá querendo ajudar, né, com esse processo de leitura, mas vai criar um vínculo muito legal entre vocês. Eu tenho um vínculo muito legal com os meus alunos que leem. Eles vêm contar pra mim que eles estão lendo, eles vêm me perguntar sobre tal livro. Você já leu tal livro? Aí se eu não ler, eu falo, não, do que se trata? E a gente começa um diálogo, né? É uma conversa diferente daquela coisa de professora e os alunos e tem que fazer matéria, tem que estudar, essa ditadura, sabe? Então a gente tem uma relação, a gente tem um vínculo que nos aproxima. E eu acho isso muito importante, principalmente se a gente estiver falando de família, né? Você tem alguma coisa que une você com o seu filho, une você com o seu sobrinho, que não é televisão, que vocês dois estão assistindo juntos, mas que cada um tá viajando, né, em qualquer assunto, ou você tá jogando alguma coisa no celular, vendo o seu WhatsApp, a criança tá brincando com alguma coisa. Então esse momento dos dois juntos é muito importante. É um momento que vai fazer com que ele adquira o hábito de leitura, você adquira o hábito de leitura se você não tem, e vocês dois juntos vão poder ir desenvolvendo esse hábito e aumentando, principalmente na criança que está iniciando a sua jornada de leitor. E aí, à medida que o tempo vai passando, à medida que eles forem lendo mais livros, a interpretação vai melhorar, a entonação da leitura vai melhorar, a velocidade da leitura vai melhorar, e aí eles vão poder ir escolhendo livros mais
complexos e livros que tem mais personagens, que tem mais universos, que tem mais diálogos. E aí você vai avançando com ele, isso aos poucos e a cada livro lido. Mas, Carol, e se meu filho não quer? Eu vou impor? Olha, eu tenho que impor na sala, né? Eu tenho 31 alunos, os 31 lêem o mesmo livro. Eu não posso garantir pra você que os 31 gostam desse livro, mas os 31 leem, os 31 ficam em silêncio, os 31 participam. Isso eu garanto. Então, de repente, no primeiro momento, você vai ter que obrigar. Você vai ter que falar, não, vai desligar a televisão agora e vai ler. Como a gente faz com lição de casa, por exemplo, que é obrigado a fazer. Porque no começo, às vezes, a criança não consegue mesmo sentir prazer naquilo, porque ele ainda não conhece, ele ainda não sabe como fazer. Por isso que é tão importante a leitura em voz alta de um adulto. É tão importante ele perceber que você também tá parando um momento para fazer isso com ele. Então, que não é assim, vai lá ler. E você vai pro computador, você vai pro WhatsApp, você vai escutar música. Né? Como é que ele vai ver que aquilo é importante, que aquilo é legal, se ele não vê você fazendo? Principalmente se você não faz junto com ele. Então, de repente, no começo, sim, você vai ter que obrigar. Porém, no começo, você já vai ver um avanço muito rápido, porque ele já vai se interessar pela história. Se essa história for muito ruim ou não tiver nada a ver mesmo com o que ele gosta, mas você... É muito raro também, né? A gente vai escolher... A gente conhece as pessoas, né? Você vai conhecer seu filho, você conhece o seu sobrinho, o seu aluno, então você vai saber o que escolher. Né? Então, por mais que às vezes no final do livro ele fale, não gostei tanto, não foi tão legal, você vai observar que durante a leitura ele vai querer saber o que acontece. Ele vai ter aquela curiosidade. Porque é normal, porque a gente fica curioso pra saber o final de uma história, pra saber o final de um filme, pra saber o final de um vídeo. Então ele também vai ficar curioso. E aí, se você manter aquele ritmo, se você manter aquela rotina, todos os dias lê um pouquinho, todos os dias lê um capítulo, né? Aí se ele pedir pra ler mais um, você lê mais um. Aí sim você vai ver que ao longo do tempo aquilo vai se tornar automático na vida dele. Ele já sabe que todos os dias, 7 horas da noite, né, por exemplo, vocês vão ler. E aí já vai ser tão automático que não vai mais fazer falta o computador, o videogame, porque ele sabe que ele vai ter outros momentos pra jogar, pra brincar, pra fazer outras coisas. Mas que aquele momento é o momento de leitura. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tenho alguns exemplos de livros também pra indicar, se vocês quiserem. Deixa nos comentários que eu faço um próximo vídeo indicando livros pra crianças e adolescentes. Até alguns que eu usei com os meus alunos mesmo. Então, deixa nos comentários o que vocês acham. Se vocês estão tentando fazer isso com os seus filhos, deixa aí também, vamos conversar. Quem sabe surge mais alguma dúvida, a gente deixa mais algumas dicas, né? Pra tentar atingir o máximo possível de pequenos leitores, combinado? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativa o sininho, gente, pra vocês receberem as notificações, tá bom? E não esquece de voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!